A Karen está comentando aqui que ela já teve boa vibração e boa visualização, mas agora parece que deu um apagão. Isso faz parte de alguns impactos emocionais que você sentiu. Isso acontece quando a gente mata algumas ilhas. Nossa, tá? E aí, quando a gente vai apagando algumas ilhas por causa de sofrimento, a gente não quer sofrer mais. E aí, o que a gente faz? A gente começa a eliminar aquilo ali. Você acha que consigo acessar novamente e sentir essa gratidão que sentia antes do apagão? Com certeza, meu anjo. Com certeza. Por quê? Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Quando eu tinha lá pelos meus 24 anos, tô com 42 hoje, então 24 anos foi outro dia mesmo, né? Com 24 anos, 23 ali, eu tava dentro de uma empresa onde eu trabalhava com internet e tal, e eu trabalhei com informática durante muitos anos. E aí, eu já trabalhei com tudo, tá, gente? Trabalhei até em supermercado, caixa de supermercado, já trabalhei como repositor de coisas dentro do supermercado, já trabalhei descarregando caminhão com saca nas costas, já trabalhei como garçom, como barman, como bartender, trabalhei como vendedor da Editora Abril, e depois que eu me descobri, fui descobrindo que a música era algo que mexia muito comigo, fazia parte do meu propósito. Ainda não era o meu propósito, era uma das carreiras que me levava ao meu propósito, mas era algo que supria muito a minha necessidade. Aí eu comecei a viver só de música, tá? Eu sou músico há 20 anos, cantei, viajo o mundo inteiro fazendo shows, tá? E aí o que aconteceu? Quando eu estava trabalhando como técnico informático, fazia instalação de internet, etc., um rapaz que era gerente, ele era homossexual. Era não que ele não morreu, né? Ele é ainda, mas ele gostava de mim. E eu sou heterossexual, não tenho preconceito nenhum, tenho dezenas de amigos homossexuais e eu não vejo problema algum nisso. Mas eu não queria ficar com ele. E ele queria ficar comigo. E o fato de eu não querer fez com que ele, que estava como gerente, eu apenas como funcionário, começasse a implicar comigo ali. E uma vez numa reunião que a gente estava tendo, olha só como é que alguns traumas surgem. E eu já tinha 20 e poucos anos, não foi com 7 anos de idade, tá? A gente estava numa reunião, eu era o cara que mais vendia, que mais instalava, que mais dava suporte. Eu trabalhava de segunda a segunda, às vezes até 2 horas da manhã, porque eu queria ficar rico. Na minha cabeça, eu queria muito ficar rico. E um dia ele chegou fazendo uma reunião de final de ano e começou a elogiar todo mundo. Todo mundo. Tinham 6 funcionários da empresa, era uma empresa que faturava muito, hoje fatura milhões, mas começou com 6 funcionários de instalação, mais o suporte, etc. E aí ele virou e começou a elogiar todo mundo. Quando chegou na minha vez, ele me deixou por último. E quando ele chegou na minha vez, eu sempre fui muito brincalhão, eu sempre fui uma pessoa agradável, que eu brinco com tudo, sacaneio tudo, né? Trago a felicidade no ambiente. Eu era assim, olha o que aconteceu. E aí ele virou pra mim e falou assim, ele elogiou todo mundo, dando características específicas de cada um. Na minha vez, ele virou e falou que eu era o bobo da corte, que eu era o palhaço que tentava ser engraçado para agradar as outras pessoas. E você imagina isso no meio da equipe toda, e o meu ego ainda inflado, porque o ego é que machuca, não é você que se machuca com o comentário das pessoas, é o ego. O ego é a imagem que você tem de si mesmo e que você acredita que tem que ser perfeito. Quando alguém vem uma crítica dessa, nossa, é uma porrada. E eu lá com 24 anos estava iniciando o meu processo ainda, estava no início do começo. Ali foi realmente quando eu comecei a buscar verdadeiramente, né? Eu com 42, ali com 23, são 19 anos, né? Então eu tinha acabado de começar a descobrir sobre a vida, que eu falei assim, não, eu quero buscar mais, que eu já estava insatisfeito, o filho da puta vem e joga na minha cara mesmo. Foi maravilhoso, hoje vejo maravilhoso. Na época, eu sofri muito e eu fiquei com muito ódio dele. Muito ódio. E aí o que aconteceu? Eu parei de ser brincalhão. Eu parei de ser agradável, eu parei de ser uma pessoa simpática. Eu tinha tantos amigos que as pessoas brincavam assim, Gamonal tinha que ser político, porque todo mundo conhece ele e todo mundo gosta dele, brinca com ele. Acabou isso naquele dia. Aquele dia morreu a ilha da bobeira, a ilha da brincadeira, a ilha da simpatia. Morreu naquele dia. E isso talvez tenha acontecido com você em vários aspectos. Talvez não com a bobeira, mas com relacionamento. Talvez não com relacionamento, mas com dinheiro. De tanto tentar, você tem impacto emocional, perde, fale,
fica devendo, passa vergonha, cria um impacto emocional, você se trava. Olha que loucura, né? A Bia perguntou por que as pessoas fazem isso, né? É porque as pessoas não têm consciência. E é isso que eu quero trazer para vocês dentro do Indomáveis, que é algo que você vai parar de fazer isso com as outras pessoas, porque você também faz isso. Você não sabe, mas você machuca os outros com certas atitudes e os outros nunca mais vão te machucar. E aí o que aconteceu? Eu me fechei e parei de ser brincalhão, parei de ser simpático, parei de fazer qualquer tipo de piada, parei de ser agradável e comecei a virar o sério, dono da verdade. E virei um saco. Eu saí de brincalhão agradável para virar um saco, sabe? Uma pessoa chata, o dono da verdade e que queria mostrar que estava certo o tempo todo. Por quê? Porque eu me sentia humilhado. Eu já era humilhado, me sentia, lembra? Não importa o que o outro faça, e o que importa é como você vê. Na minha família, todo mundo sempre foi muito crítico. Então eles sempre fizeram questão de humilhar você porque eles se sentem uns merdas. Então eles querem melhorar, eles querem elevar o nível deles diminuindo você, entendeu? É assim que a pessoa faz. Então eu já tinha a minha autoestima lá embaixo, me sentia incapaz, eu sabia que eu era merecedor. Mas eu tinha certeza, eu queria o universo. Mas eu não sentia que eu tinha capacidade de fazer. Porque o tempo todo eu ouvi isso, que não era capaz, que não conseguia, e etc. E aí eu parei de brincar e parei de fazer isso. Vou resumir a história aqui, mas eu comecei a ficar chato, comecei a afastar todo mundo, porque ninguém... Claro que sim, João. Hoje eu continuo aquela criança gostosa, brincalhona que aprendi com meu pai. E que eu tinha neste momento, teve uma trava por causa do impacto emocional, mas hoje já trabalhei todas essas dores, todas essas crenças que vieram na minha vida sendo indomável. Por isso eu sou indomável. Por isso eu quero levar isso para vocês, porque eu entendi o processo, porque eu sofri muito. E aí o que aconteceu? Eu tive trocentos relacionamentos. Todos acabavam e todos ficavam. Eu comecei a ficar paranoico e ciumento igual elas eram. Eu comecei a ficar chato, dono da verdade e muito sério, não brincava com nada. Quando eu conheci a minha esposa, há 15 anos atrás, o que aconteceu? Ela sempre foi muito tranquila, muito light, e eu nervoso pra caramba, irritado, ignorante e bruto. E aí ela fazia umas brincadeiras comigo, e eu vinha cheio de raiva, cheio de ignorância com ela, sabe? Aí ela ficava assim, mas tipo, eu não tô fazendo nada demais. Falei, o quê? E pra mim tava, entende? Não importa o que o outro está fazendo, o outro nem sabe que tá te machucando. Esse é um dos grandes problemas de relacionamento. Você não entende como o outro sente a dor. E aí o que acontece? Eu comecei a me desenvolver, comecei a ser indomável. O que é ser indomável? Dominar as minhas emoções, dominar o meu ego, entender a minha dor, entender quem eu sou, entender que eu não sou o meu corpo, as minhas experiências, e me desvinculei disso. Quando eu comecei a olhar de fora, olha como eu sou hoje. Hoje eu sacaneio, hoje a gente brinca o tempo todo, o dia inteiro por tudo. A gente se agarra, se belisca, se lambe, se morde, sabe? É uma sacanagem o tempo todo. E olha, a gente tem 15 anos de casado. 15 anos de casado. Quem aí tem 15 anos de casado e vive uma relação gostosa, conversa sobre qualquer coisa, porque não tem crítica, não tem julgamento, não tem essa raiva que vem. Pode brincar com qualquer coisa, a gente pode falar qualquer coisa com o outro, é uma delícia, né? E são poucas pessoas que conseguem ter isso, mesmo com 15 anos de casado. Porque quando chega no primeiro setênio, 7 anos de casado, o que acontece? Foi embora. O casamento começou, tudo lindo, já cai ali e fica péssimo. Então, voltando para pergunta o que acontece? Por causa de um trauma, eu apaguei este eu feliz, a minha essência. Eu apaguei a minha essência de amor, de felicidade, de brincar, de alegria, de prosperidade, e comecei a ficar extremamente estressado. E vocês estão fazendo isso com de vocês por causa desses traumas que vocês têm. Então, respondendo a pergunta dela, ela falou: você acha que consigo acessar novamente e sentir essa gratidão? Sim. Como que eu fiz? Me permitindo ser eu mesmo. E como é que você faz isso? Sendo indomável. Você vai entender o que aconteceu e como acontecer novamente para voltar para a tua essência. Porque não é fácil, porque o outro ele fica te cutucando. Aonde? Na dor.
indomáveis.